No Brasil, a bigamia, o duplo casamento, a poligamia, diversos casamentos, prefiguram crime, de acordo com o artigo 235 do Código Penal Brasileiro, é crime. No decreto da lei de número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e o artigo 235, contrair alguém sendo casado, novo casamento, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Aquele que não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Olá, tudo bem? Meu nome é Neviton, estou aqui para compartilhar com você a nossa leitura diária de hoje, que traz o título dizendo a monogamia como princípio bíblico do casamento. É por isso que eu amo a palavra de Deus. As leis que são criadas, aquilo que vai ser gerado amanhã, o ano que vem, as próximas gerações vindouras, a Bíblia já vem falando disso, há tempo. É por isso que a palavra de Deus diz que não há nada novo debaixo do sol. Ok? É a palavra do Senhor que chega até você. Estamos trabalhando a lição de número 6, falando sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. São muitos ideais, os propósitos que vêm para desfocalizar esse projeto, esse padrão instituído por Deus, que é a família. O título da nossa leitura diária de hoje, como já vem dizendo, é monogamia, que se dá entre a união de um homem e uma mulher, somente contraindo aí o casamento. Ou seja, não é bigamia porque não há um homem e duas mulheres ou vice-versa. E nem é poligamia porque não se dá entre diversos casais. É um só casal, segundo o modelo bíblico, e Jesus ainda diz assim, olha, como está lá no princípio. Ele fala de acordo com aquilo que Deus instituiu, com aquilo que Deus tinha prescrito para o homem. Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 3 e 4, Jesus ele cita exatamente isso quando os fariseus perguntam se é mister repudiar a mulher por qualquer coisa. Ele vai dizer, como estava lá no princípio, Deus criou macho e fêmea. Aí ele vai falar mais, deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Aqui ele faz menção a macho e fêmea, o que dá a entender que o homem é heterossexual, a mulher é heterossexual. O que é isso? É o ser homem que sente atração pelo sexo oposto. O ser feminino sente atração pelo sexo oposto. Ambos se unem dentro de um casamento monogâmico. É isso que a palavra de Deus nos ensina, ok? Ainda eu quero compartilhar com você os fundamentos da família cristã. O ponto 2 vai falar que o casamento ele é indissolúvel e confessional. Jesus disse que o que Deus ajuntou, não se separe o homem. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, ou adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Uma outra observação que eu quero ler com você é que foi falada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7:15, ok? E diz assim, olha, há ainda a questão do abandono por parte do não crente, olha só, que segundo o apóstolo Paulo deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Contudo, deve-se observar que essas são as exceções e não a regra. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. Isso é muito importante. Eu quero ler com você aqui esta referência bíblica de 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 14, e diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que têm em comum a justiça e a maldade. E que comunhão pode ter a luz com as trevas? As Escrituras preceitua que não deve haver união
entre crente e incrédulo. E eu te respondo por quê. Por exemplo, quando o indivíduo vai contrair um matrimônio, por não ser da mesma instituição religiosa, por vezes pode ser que o rapaz ou a moça queira que o padre faça o casamento. Outro vai dizer assim, não, eu quero que o Buda faça o casamento. Olha a dificuldade que vai ter. Se esse casamento se der dentro de um contexto religioso, entre um católico e uma pessoa de uma outra denominação, pode ser que a pessoa diga assim, é o padre quem vai fazer o meu casamento. O outro fala assim, não, eu quero que o pastor faça o nosso casamento. Você já está entrando dentro de um casamento que constitui-se um jugo desigual, ok? Pensa comigo agora, nasceu uma criança, alguém vai dizer assim, vou batizá-lo assim que ele nascer. O outro vai dizer assim, não, só vai batizar o meu filho depois que ele tiver consciência do seu estado diante de Deus e ele querer fazer isso de livre e espontânea vontade. Você vai estar entrando debaixo aí de um jugo desigual. Você vai estar vivenciando um jugo desigual. É claro que esse assunto é vasto, é grande. Não dá pra gente falar tudo dentro de um vídeo e de pequenos minutos que a gente passa aqui. Então, por isso que eu te convido. Todos os dias estamos falando e abordando temas importantes para o seu crescimento e, detalhe, para a nossa sociedade também. Permita-me ler ainda a nossa referência bíblica do dia, que está aí no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2, e diz assim a palavra do Senhor. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Foi a nossa leitura diária de hoje. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Até a próxima leitura diária.